Quais seriam as reflexões de um espírito que passou 8 anos no umbral, momentos antes do seu resgate? O que levou o tempo de sofrimento numa região umbralina a alguém ter a capacidade de refletir sobre a sua própria vida? O que pode ter mudado? Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e hoje vamos continuar o estudo das obras de André Luiz, analisando as reflexões do próprio André Luiz. No vídeo anterior sobre este tema, que está aí na playlist sobre análise das obras de André Luiz, nós refletimos o momento da revolta, quando ele estava ali completamente perdido, sem ter condições de raciocínio. Neste momento, ele faz uma reflexão. Por que isso é importante para nós? Porque muitos de nós já passamos por essas situações. Vários espíritos ainda estão lá nessas regiões umbralinas exatamente neste momento. E neste momento em que todo orgulho, toda vaidade, todo o conteúdo mental que o aprisionou nas regiões umbralinas começam a se desvanecer. E ele então para uma reflexão. Ele diz o seguinte: atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constituía de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-os com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso. No meu próprio conceito, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferente da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei.
esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como o mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra! Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Meus prezados irmãos e irmãs, estas reflexões surgiram na mente de André Luiz, o nosso querido irmão André Luiz, que nos presenteou com tantas obras magníficas, descrevendo o funcionamento do mundo espiritual através de Francisco Cândido Xavier. Ele estava no umbral já fazia 8 anos. Perambulou, sofreu, padeceu o terror do medo, da angústia, da tristeza infinita, da falta de esperança, quando, por falta de conhecimento, acreditava que aquele tormento fosse durar eternamente. Ele não sabia que as regiões umbralinas são habitações temporárias para aqueles espíritos recalcitrantes, orgulhosos, que não fizeram por merecer alguma coisa melhor. E ele ali, então, perdido, debatendo-se nas trevas do seu próprio ego, ele julgava que aquele tormento fosse eterno. E quanto mais sofria, mais desesperado ficava. E quanto mais desesperada, mais fazia com que sua mente engendrasse os piores sofrimentos, que o aprisionavam ainda mais às regiões umbralinas. Mas o tempo foi passando. As forças poderosas que partiam do interior dele e que o aprisionavam nas regiões umbralinas foram pouco a pouco desvanecendo. E aí vem na mente dele a reflexão, a busca por saber o porquê realmente estava ali. E dentro da sua consciência vai descobrindo que, na verdade, viveu uma vida onde era médico materialista, voltado para o ter, para a sua família, sem se preocupar com as outras pessoas, com aqueles que estivessem em volta dele. E nisto ele começa a mudar a sua vibração, começa a melhorar o seu conteúdo mental, preparando-se para ser retirado daquele lugar, podendo então ser encaminhado a um posto de socorro, a um lugar onde ele pudesse então recomeçar a sua existência, tendo a partir dali um novo começo. Mas este será o estudo do nosso próximo vídeo sobre este assunto. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode perguntar aí nos comentários que nós vamos te responder. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. É muito importante o seu like para o nosso canal. Muito obrigado pela oportunidade.